Vamos nos colocar em pé, abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler somente 2 versos, versos 37 e 38. Diz assim o texto: Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por esta manhã de inspiração, por este domingo, onde cristãos por todo o globo lembram da sua entrada triunfal do que chamamos Domingo de Ramos. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra e continue falando conosco e continue a falar com as nossas crianças que estão agora lá na escola bíblica. E use cada professor e professora para também proclamar boas notícias para os nossos pequeninos. E continue conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Jesus havia chegado nas redondezas de Jerusalém, ficou hospedado na casa do seu amigo Lázaro, que ele havia ressuscitado, e casa que haveria se tornado no centro das atenções no mundo antigo, principalmente quando a viagem ou peregrinação era para Jerusalém, porque todos queriam constatar a história que ouviram, a história que muitos testemunharam, e então a notícia se espalhou pelo território. Então pessoas, durante a peregrinação da Páscoa, aproveitaram para chegar antes e visitar Lázaro e ver o morto que reviveu depois de 4 dias. E este encontro com Lázaro foi tão forte, este encontro com essa história, morreu e ressuscitou, foi tão poderosa, que o evangelista João nos diz que muitos, inclusive, abandonaram os caminhos religiosos e passaram a crer em Jesus, porque viram o poder de ressurreição em Lázaro, alguém ali da área do singelo vilarejo de Betânia. Faltava menos de uma semana para a Páscoa, a cidade então estava cheia, eram peregrinos que cumpriam a lei de se apresentar diante do Senhor, lembrando a escravidão e o fim da escravidão do Egito, lembrando os nomes que saíram do Egito livres, libertos. Gente que vinha com aquela pergunta na mente, que era a pergunta que os seus filhos deveriam fazer naquele momento de Páscoa. Pergunta que foi prevista na lei. Olha, quando seus filhos perguntarem o que significa esta cerimônia. Pergunta que foi transformada em poesia, e de poesia em música, em música em ordem de Páscoa, em toda a comunidade judaica que durante a Páscoa vai cantar Man ishtanah halayla hazeh mikol haleilot. O que difere esta noite de todas as outras noites? E a resposta que Moisés nos deu foi: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, quando ele passou sobre as casas dos israelitas. E o inglês traduziu isso muito melhor que o português, porque o Passover passou sobre e poupou as nossas casas quando matou os primogênitos do Egito. O sentimento então era de alegria, era de euforia, era de memória, era de esperança, porque quando eu e você também celebramos o livramento de Deus, isso invoca esperança para aquilo que eu ainda aguardo o livramento. Quando eu trago para a minha memória feitos de Deus, isso é como um memorial para a minha própria alma, dizendo: o Deus que fez no passado é o Deus que continua fazendo no presente, é o Deus que continuará fazendo no futuro. Então, celebrar a Páscoa era celebrar esperança, expectativa e lembrança dos feitos de Deus. E assim o povo é inspirado ano após ano. Gente que então nessa inspiração tinha também outros desejos, outras expectativas, e a grande e a maior delas era a expectativa de receber o Messias das profecias.
o rei que libertaria o povo, o rei que colocaria um fim em toda a situação que eles viviam, pois ainda experimentavam a ausência da plena liberdade. E essa ausência de plena liberdade no povo judeu gerou muitas lágrimas e continua gerando muitas lágrimas. Eles já haviam chorado no Egito pedindo a libertação, eles já haviam chorado junto aos rios da Babilônia, quando se sentavam e choravam, e os seus captores diziam: cantem, toquem uma música de Sião. Eles diziam: como nós podemos cantar a nossa música numa terra estrangeira? E naqueles dias eles choravam também, porque a ocupação romana dominava-os, e eles não tinham direito de viver livremente como gostariam. Distanciados então da liberdade, na expectativa do Messias, e não identificando que o Messias presente estava, tão perto e tão longe, tão perto do príncipe da paz e tão cheio da ausência da paz. E neste cenário de lembrança, Jesus chegando para visitar o seu amigo Lázaro, chegando para celebrar a Páscoa, dá a ordem: vão ao povoado, lá vocês vão encontrar um jumentinho, esse jumentinho ninguém nunca montou, desamarrem-no, tragam-no aqui, e se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, simplesmente responda: o Senhor precisa dele. Da mesma forma, quando mais tarde Jesus vai dizer diante do preparativo da Páscoa: vai e procure alguém com um cântaro de água nas mãos e diga para ele: o mestre pergunta, onde que é o aposento para preparar a Páscoa? Poucas palavras, porque quem tem ouvido, ouve. Quem tem ouvido não precisa de muitas histórias. O mestre precisa, o mestre mandou, o Senhor pediu, basta. E alguém ouve e alguém responde. Nesse momento responderam, emprestaram então o jumentinho para que ele montasse. E enquanto então ele, montado, entrava em Jerusalém, quando ele descia o Monte das Oliveiras, pois a vila onde ele estava é no alto, atrás do Monte das Oliveiras, o povo, os seus discípulos, os que haviam vindo visitar Lázaro, os que haviam ouvido a fama de Jesus, os que vieram comemorar a Páscoa, se juntaram e começaram a clamar: bendito é o que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E quando eles estavam clamando, dizendo esta fala conhecida pela própria linguagem dos Salmos, frase que nos deve fazer lembrar, memorize isto, irmãos, frase que nos deve fazer lembrar uma outra declaração que aconteceu nas campinas de Belém, diante do nascimento de Jesus. Quando os céus falaram, não quando a terra falou, mas quando o céu falou, quando uma multidão das hostes celestes falaram, ali no nascimento de Jesus, disseram da mesma forma: glória a Deus nas alturas. Mas disseram: paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Os céus então declararam glória a Deus nas alturas, paz na terra ao que ele receberam. Paz na terra para aqueles que foram encontrados por seu favor. Portanto, e aqui está a memorização: no advento a paz é na terra, pois chegou o Messias. Na quaresma a paz é nos céus, pois o Messias cumpria a sua missão. Como meditamos no Oásis nessa semana, cumpriu e cumpriu como? Com um sorriso nos lábios porque era fácil? Não. Cumpriu como o livro da sabedoria de Israel diz: se você vacila no dia da tua dificuldade, como será limitada a sua força? Se Jesus, por qualquer motivo, deixasse ali que o drama da carne sufocasse a missão espiritual, que sucesso haveria? Cumpriu entendendo aquilo que o profeta Jeremias profetizou: se você correu com homens e com eles cansaram, a fase pior vem depois. Como poderá competir com cavalos? Se com gente, sem a ajuda do sobrenatural, está se cansando porque não tem a ajuda do poder do Espírito, vai se cansar diante de qualquer outro nível. Ou
Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal como bem, como Paulo disse aos Romanos ou aos Gálatas. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Jesus, então, com todos esses princípios encarnados, vivendo, ouve a multidão gritar naquele domingo chamado hoje de Ramos: bendito é o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. O rei estava em Jerusalém, mas também estavam cumprindo uma outra profecia, e essa outra profecia é do profeta Zacarias, que disse: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, escute, justo, vitorioso e humilde, montado num jumentinho. Ele vem a você, não como você gostaria, ele vem a você não como você esperou por algumas centenas de anos, ele vem a você não no seu cavalo real do Egito, mas ele vem para você montado no jumento, que era a palavra, o veículo da profecia. Justo, vitorioso e humilde. Diante disso, a religião levanta e diz: pedem que todos se calem. Diante disso, as assembleias se levantam. Diante disso, a carnalidade se manifesta. Diante do incompreensível, nós levantamos a mão só para dizer que estamos falando alguma coisa, quando deveríamos ficar simplesmente em silêncio. Em silêncio. E Jesus responde: olha, se eles calarem, as pedras clamarão. E Jesus então só pode chorar, porque apesar do canto da terra, o canto de Hosana, de Hoshianá, de salve-nos, de ajude-nos, apesar dos discípulos que estavam ali contemplando, era só uma contemplação. Era uma contemplação que depois de alguns dias todo mundo sairia correndo. Dos mais próximos aos mais distantes, todos partiriam. E é por isso que Jesus chora e disse: se você compreendesse o que está diante de você, se você percebesse o que acontece neste dia, se você percebesse que esse dia o dono da paz aqui está, mas isso, Jesus diz, está oculto aos seus olhos. Parece que Jesus começa a dar toda a base com aquilo que Paulo vai dizer posteriormente, pois essa rejeição, essa condição de não perceber as coisas, é a reconciliação do mundo. Os ramos naturais foram cortados para que outros ramos pudessem ser enxertados. E Jesus conclui: mas virão dias que os inimigos te cercarão, que este templo será destruído, que não vai haver pedra sobre pedra, porque vocês não entenderam a grandiosidade da oportunidade que estava diante de você, o que acontecia lá. O Hosana poderia ser escutado se o coração fosse outro. O salve-nos poderia ser respondido. As nossas expectativas, na maioria das vezes, meus irmãos e irmãs, representam mais o nosso desejo de que seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus, do que o desejo do Senhor. E quando isso acontece, quando eu estou mais focado naquilo que eu espero receber, eu deixo de ver toda a cena. Eu deixo de contemplar tudo o que Deus está fazendo. Nós então perdemos o cumprimento das promessas. Eu deixo de contemplar o socorro. Eu não reconheço a arte da mão de Deus em atuação, porque não é como eu queria. Não está sendo da forma que eu projetei, não é o cavalo lindo e majestoso que eu sonhei, não é a espada na mão, botando todo mundo, fujam daqui. E isso acontece, gente, no nosso cotidiano. Isso acontece nas nossas relações humanas, isso acontece no silêncio, na minha solitude, quando eu enrijeço. E estou ainda gritando para Deus me salvar, porque nós sabemos que nós precisamos dEle. Mas mesmo gritando para Ele nos salvar, eu continuo mantendo meio que um bem me quer, mal me quer, e mais mal me quer do que bem me quer. Porque bem me quer é só na teoria, mas o que eu estou sentindo me leva a pensar que Deus talvez não me queira tão bem.
Eu deixo de contemplar o que Deus está fazendo comigo, o que Deus quer continuar fazendo comigo, o que Deus quer continuar fazendo através da minha e da sua vida. Portanto, meus queridos e amados irmãos, eu e você podemos estar segurando palmeiras nas mãos. Eu e você podemos estar na torcida do Hosana, com ramos, participando da festa da chegada do rei, mas com o coração fechado, ou com o coração parcialmente aberto. É só aonde o rei pode entrar, é dessa parte para lá, Senhor, mas daquela, se contente, Senhor, com os ramos. Se contente com os ramos. Enquanto ele vem com justiça, com vitória e humildade. Humildade desde o seu nascimento, nasceu, viveu, morreu, humilde. Jesus não deixou herança financeira. Se deixasse a teologia da prosperidade, aí era o fim de tudo, né? Tá vendo, irmão? Jesus ficou milionário, aí estava acabado o negócio. Mas ele nos ensina a humildade do começo ao fim. Ele veio com vitória, mas a sua vitória era mansidão, não era resultado de guerras. Ele veio fazer justiça redentora, e a justiça dele não era um movimento político contra os romanos, como não deve ser o nosso movimento político contra a política nacional, pois o nosso candidato é o Senhor Jesus e não nenhum homem, mesmo quando esse se chama de evangélico. O nosso reino celeste é o de Deus. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, contemple a cena da sua vida e pergunte-se aonde você está, gritando somente Hosana, somente com ramos nas mãos, somente junto ao povo, porque eu não posso perder este acontecimento, ou junto com Ele, proclamando que Ele é Senhor, mas que Ele é Senhor da tua vida, do teu pessoal, dos seus desejos, dos teus sonhos, da sua rotina. Junto com Ele, dizendo: Senhor, eu vivo em obediência ao que o Senhor quer e não ao meu reino, pois não tenho reino, o reino é seu. Junto com Ele, desfrutando a presença dEle, não só quando Ele entra triunfal em algum lugar, mas todos os dias na escuridão do quarto, na calmaria do fim das tempestades, ou na revolução dos fortes ventos que às vezes chegam até nós. Num tom muito pessoal, meus irmãos, nessa quaresma, nesse jejum de quaresma, Deus tem colocado algo tão forte no meu coração, e eu só queria dividir isso com vocês. Tem ficado tão tangível nesta quaresma, para mim entender aquilo que o profeta Jeremias disse, que é: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. E todo o coração é tudo o que sou. Toda a minha alma, todo o meu entendimento, tudo que eu tenho, tudo que eu quero ter, tudo que eu não sou, tudo que eu quero ser. Neste domingo de Ramos, responda onde você está na cena. E minha profunda oração é que você esteja junto comigo, eu com você, e nós juntos com a família de Deus espalhados pela terra. Todos na cena como servos obedientes do Rei que vem humilde, com vitória e justiça. Vamos ficar em pé e orar. Sim, Senhor. Muito obrigado. Esta manhã nós podemos lembrar que o Senhor é Deus que cumpre as palavras dos profetas. O Senhor é Deus que cumpriu a sua missão até o fim. No seu nascimento, os céus disseram: recebam a paz, paz na terra. Na Páscoa, paz aos céus, porque Ele, o enviado, o prometido das nações, aquele que ninguém tira a sua vida, mas Ele a deu voluntariamente, Ele cumpria a sua missão. Então, paz nos céus.
e no nascimento ou diante da morte. Glória a Deus nas alturas. Digno de louvor em todo tempo, em qualquer circunstância, do nascimento à morte, da luta à vitória, da alegria ou da tristeza. Glórias a Deus em todo tempo. Glórias a Deus em todo tempo. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos como servos, não como multidão que só assiste, contempla, chacoalha ramos, mas multidão que serve, que vive, que cresce, que executa, que planta, que deixa legados de vida. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, faz isso na nossa igreja, faz isso em cada vida que aqui está, e que nenhum desânimo, que nenhuma tristeza, que nenhuma insatisfação, como muitas que temos no nosso país, sejam obstáculos para a nossa fé e para a nossa certeza de que o nosso Deus é grande e poderoso nas batalhas, e que faz além, porque Ele é o Rei da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a quem queremos louvar com as nossas palavras, com a nossa música, com a nossa obediência. A Ele a glória. E a todos que aqui estão, Senhor, desenvolvendo o início desta caminhada, ajude-os a se lançar nos Teus braços, a confiar de que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida, o único caminho para o Pai. E faz de nós uma comunidade de servos fiéis. Em nome de Jesus, que damos toda honra e glória. Vamos aplaudir ao Senhor. Ele é o nosso Deus. Aleluia.